Vamos então agora na aula 2 revisar adição e subtração. Eu vou fazer correção dos exercícios que eu tinha passado para vocês e vou fazer uma introdução na aula aí sobre adição e subtração, tá? Então o objetivo é rever conceitos já estudados em anos anteriores. A adição e subtração não é mais novidade para vocês, certo? Bom, tem o painel inicial, que é adicionando e subtraindo com as brincadeiras tradicionais do nosso país. Então, todos os problemas que vão ser colocados aqui nessa unidade está relacionado com brincadeiras, tá? E já começa lá, a primeira situação já é uma brincadeira feita por um professor em sala de aula, em que as meninas fizeram uma lista das brincadeiras que conheciam e os meninos fizeram outra. As meninas lembraram de 22 brincadeiras e os meninos lembraram de 13 brincadeiras, tá? E aí vinha a pergunta, de quantas brincadeiras os alunos lembraram-se no total? 35 brincadeiras, tá? 22 mais 13, 35. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Esse exercício, alguns alunos me procuraram que estavam com dificuldade. Então, eu vou oferecer várias respostas possíveis e vocês escolham duas aí, tá? Primeiro, como a gente pode resolver esse problema? Podemos resolver por meio da decomposição. É 22 mais 13. Então, você faz 20 mais 10, que vai dar 30. 3 mais 2, 5. 30 mais 5, 35. Podemos montar a conta, aquela bem tradicional, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, que é a conta que a gente está mais acostumado a fazer, tá? Ou seja, ela é chamada de algoritmo da adição. Podemos usar objetos, lápis, feijões, bolinhas de gude. Vou pegar então 22 lápis e 13 lápis. No final eu vou ter 35 lápis, né? Podemos usar o ábaco, tá? Então, tinham várias respostas possíveis. Eu dei 4 sugestões para vocês, tá? Tem também o cálculo mental, tem várias estratégias. 3. Quantas brincadeiras as meninas lembraram a mais que os meninos? Ele está fazendo uma comparação. Todo exercício que faz uma comparação, a gente usa a subtração para isso. Então, pegaremos aí 22 menos 13. Isso dá 9, tá? 9 brincadeiras. O exercício 4. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Mesma coisa do exercício 2. Vocês podem usar algum desses exemplos aqui, tá? Então, eu não coloquei nada aqui, vocês podem usar esses daqui como modelo também, tá certo? Bom, agora relembrando a adição e a subtração. Vocês têm aí uma situação, né? São 3 pessoas, Renato, Antônio e Valéria. Eles estão participando de um jogo de perguntas e respostas. Para cada pergunta correta, o jogador ganha 50 pontos. Pessoal, peguem o grifa-texto e grifem isso. Ganha 50 pontos. E para cada resposta incorreta, ele perde 50 pontos. Grifem também, perde 50 pontos. Essas palavras são muito importantes. Ganha, perde, tá? Vence o quiz o participante que chegar a 500 pontos primeiro. Então, olha lá. Renato já está com 200 pontos. Valéria com 250 e Antônio com 350. Situação 1. É a vez da Valéria responder a pergunta. Se a Valéria acertar a pergunta, com quantos pontos ela ficará? Ela já tem 250. Então, devemos acrescentar. Essa palavra também é muito importante.
já está destacada no livro, mas se quiserem, passa um grifa-texto nela para destacar mais ainda. Então, devemos acrescentar 50 pontos. Nesse caso, realizamos uma adição, continha de mais, tá? 250 mais 50 dá 300. Então, a gente preenche essa frase com 300. Tudo bem? Preencham aí no livro de vocês. 2. Se Valéria der uma resposta incorreta, com quantos pontos ela ficará? A gente precisa lembrar que se errar, perde ponto. Então, ela tem 250, deu uma resposta incorreta, ela vai perder. A gente vai retirar 50 pontos. Retira 50. 250 menos 50 dá 200. E aí a gente completa a frase. Tá bom? Situação 2. Observe que Renato tem 200 pontos e Antônio 350. Quantos pontos Renato e Antônio têm juntos? Para saber quantos pontos eles têm, devemos juntar os pontos de cada um. Juntar, lembra uma adição. Vamos fazer mais uma conta de mais aqui, tá? Mais uma conta de mais. Ficou estranho, mas deu para entender. Então, 200 mais 350, 550. Completem a frase, tá bom? Exercício 4. Quantos pontos Antônio tem a mais que Renato? Para saber quantos pontos Antônio tem a mais que Renato, devemos comparar. Lembra que eu falei lá da brincadeira? Se é comparação, a gente faz subtração. Comparação, subtração. Lembrem-se da palavra, tá? 350 menos 200, 150. Vamos preencher a frase. Antônio tem 150 pontos a mais que Renato. Quantos pontos faltam para Antônio conseguir ganhar o jogo? Para saber quantos pontos faltam, essa também é uma palavra que indica subtração pra gente. Podem grifar, tá? Então, quantos pontos faltam para Antônio ganhar o jogo? Devemos completar a quantidade. É aquela questão. Quanto falta desse para chegar nesse? Então, a gente faz a conta, ó. Unidade, 0 menos 0, 0. Aqui a gente tinha 0 para tirar 5. 0 para tirar 5 não dá. Eu tenho nada, quero tirar 5, não consigo. Vou pedir para o meu vizinho, então aqui eu corto, ele vai ficar com 4 e ele vai passar 1 para mim. Só que ele não passou 1, tá? Na verdade ele vai passar 10, vou ficar com 10 aqui. 5 para chegar no 10. Quanto falta do 5 para chegar no 10? Ou 10 menos 5, quanto dá? 5, tá? 4 menos 3, 1. Para Antônio conseguir ganhar o jogo, faltam 150 pontos. Completem as frases, tá? No dia a dia, quando precisamos solucionar algum problema matemático, é necessário decidir qual operação realizar, tá? Estamos estudando adição e subtração, mas a gente também precisa fazer isso com multiplicação e divisão. Vai ter o tempo certo para isso daqui a pouco. Exercício 6, nós vamos completar o esquema seguinte. Lembra que eu falei que tinham palavras destacadas? Elas são muito importantes para esse exercício. Adição. Quais palavras estão associadas a uma conta de adição? Acrescentar e também a palavra juntar, tá? Essas duas palavras estão associadas à adição. Subtração. Nós temos retirar, comparar e completar. Essas três palavras estão relacionadas à subtração, tá bom? Temos o você sabia, que são os termos que compõem cada um.
Então, ó, na adição nós temos parcela mais parcela, que vai dar a soma ou total. A gente pode ter mais de uma parcela aqui na conta, tá? Subtração nós temos minuendo menos subtraindo. E o resultado é resto ou diferença. Gostaria que vocês estudassem esse vocabulário da adição e da subtração. Ele é muito importante, porque às vezes vai ter algum problema assim, ó. A parcela é tanto e a outra parcela é tanto. Qual é a soma? Se vocês não souberem, né, o vocabulário, não dá para saber que conta que você vai fazer. Então é muito importante a gente saber o vocabulário de adição e subtração, porque muitos problemas ele coloca essas palavras pra gente, tá bom? Vou explicar então a tarefa, que é a página 137. É um exercício de ligar os pontos. Não coube ele inteiro, tá? Aqui embaixo tem mais um probleminha e tem mais uma alternativa. Então vocês têm 5 problemas que vocês vão resolver e ligar até a resposta certa, tá bom? Este exercício eu quero que vocês me enviem uma foto dele. Então, nossa próxima aula de matemática é sexta-feira. Tarefa, página 137. Tirar a foto e postar no Google Sala de Aula para eu poder avaliar, tá bom? Bons estudos para vocês, galera!